Depois de ser obrigada a tomar banho no quintal por conta do peso e anos depois processar o próprio programa que tentou ajudá-la, ela se tornou um dos casos mais polêmicos, confusos e revoltantes de Quilos Mortais. Uma história onde a vítima e o vilão parecem dividir o mesmo corpo. Hoje a gente vai relembrar o caso de Nicole Lewis da 5ª temporada, com um olhar mais crítico e direto. A jornada da mulher que culpou todo mundo, menos o espelho. A paciente que perdeu muito peso, mas nunca perdeu a pose de vítima. Se prepare, porque essa história tem de tudo: compulsão, gritaria, terapia, pedido de casamento, processo judicial e um sumiço final que até hoje ninguém entendeu. Se você curte esse tipo de vídeo e quer mais, com histórias diferentes, deixe um eu quero aqui embaixo. Aproveita e já capricha com seu gostei. E se é novo aqui, se inscreva para receber mais vídeos assim. Isso aqui é só para você. A Growth liberou uma promoção exclusiva só para quem segue a gente. 2 potes de creatina com precinho de fábrica. Mas corre, porque essa promoção com certeza não vai durar muito tempo. Toque no primeiro link aqui embaixo e use o cupom do Prado para não perder essa. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! O que é que precisa acontecer para uma pessoa acordar de verdade? E não tô falando de acordar da cama, não. Tô falando de acordar pra vida. Pra realidade que vai sendo construída devagar, garfada por garfada, até virar um pesadelo onde sair da cama já virou missão impossível. Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais pesadas, em todos os sentidos, de Quilos Mortais. Uma história que te faz pensar onde é que termina a vítima e começa o vilão. Essa é a jornada de Nicole Lewis. Quando o programa apresenta a Nicole, ela tem só 24 anos. Uma idade em que a vida deveria estar cheia de planos e possibilidades. Mas, para Nicole, a vida já tinha desmoronado. A balança passava dos 310 quilos. Ela era uma das participantes mais jovens e uma das mais pesadas da série. E logo de cara, a gente leva um soco de realidade. Nicole não consegue mais tomar banho. A porta, que para a maioria das pessoas é só uma passagem comum, para Nicole virou uma barreira. Eu não passo pela porta do banheiro. Eu não passo pela porta do banheiro, mãe. E aí, qual foi a solução da família? Um improviso que mais parece coisa de século passado. Todo santo dia, o marido dela, o Charlie, leva Nicole até a varanda e dá banho nela com uma mangueira. Sim, no quintal. É uma cena que mistura vergonha, tristeza e uma raiva que você nem sabe para onde direcionar. E é nesse turbilhão de sentimentos que a história dela começa a se desenrolar. A vida da Nicole gira em torno de uma dependência absurda. Ela mal consegue se mexer, precisa de ajuda para tudo. E quem paga o preço? Todo mundo ao redor dela. Os pais, já de idade, que se mudaram para a casa dela para cuidar dos 2 filhos pequenos, porque Nicole, com aquele peso todo, não consegue exercer nem o papel de mãe. E aí tem o Charlie, marido, cuidador e, infelizmente, um baita facilitador. Charlie! Oi! Pode pegar as batatinhas pra mim? Ele alimenta, limpa, aguenta os gritos, o mau humor, as ordens. A expressão da Nicole raramente muda. Parece que tá sempre de cara fechada, como se o mundo inteiro tivesse uma dívida com ela. Mas, para entender essa mulher que pesa 310 quilos e manda no marido da cama, a gente precisa voltar no tempo, ver quem ela foi um dia. A relação dela com a comida começou cedo como um tipo de fuga. Segundo Nicole, a mãe tinha um temperamento violento, explosivo, ela apanhava sem saber o porquê. E aí corria para o pai, um caminhoneiro que vivia viajando, mas que mostrava carinho da única forma que sabia, com comida. Então, para Nicole, comida virou sinônimo de amor, de segurança. Mas o pior veio quando o pai trouxe o verdadeiro monstro para casa, o vício em entorpecentes. Os dois se viciaram. O lar virou um campo de guerra. Brigas, noites sem dormir, gritos e a Nicole, criança, tentando sobreviver no meio daquele caos. A única coisa que ela podia controlar era o prato. Comer virou tudo. A comida era um consolo pra mim. Eu comia até ficar satisfeita e me sentia confortável, me sentia salvo, segura. E aí, já viu? Ela comia para preencher o vazio, para se proteger. Uma armadura de gordura contra o mundo. Aos 14 anos, já estava com mais de 90 quilos. Aos 16, quase 180. E depois disso, foi só ladeira abaixo. O pai foi preso, a família acabou sem ter onde morar, passando por abrigos e cozinhas populares. Com medo de não saber quando teria outra refeição, ela comia o máximo possível. Era um ciclo vicioso. Mais trauma, mais comida e mais peso.
É por isso que é tão difícil julgar. A gente entende a dor da criança que viveu esse inferno, mas é impossível ignorar a frustração que a Nicole adulta causa. A mulher que no meio do banho diz: Quem é que se senta pelada numa cadeira de rodas na varanda dos fundos para tomar banho? No quintal a gente dá banho no cachorro, não na sua namorada. Ela sente, ela sabe que é humilhante, mas não muda. A fala dela soa mais como uma reclamação automática, sem real intenção de mudar. Porque logo depois tudo se repete. A comida vira anestesia para a dor. Ela trocou o vício dos pais por um próprio. E agora são os filhos dela que assistem de camarote essa destruição. E o Charlie? Bom, ele mesmo admite. A Nicole diz que é uma humilhação eu ter que lavar a bunda dela. Às vezes é nojento. Nicole vive presa no próprio corpo. Os pais criam os netos como se fossem filhos. E o Charlie virou um servo. E as crianças, Jaden e Shelby veem a avó como mãe. E a Nicole como uma pessoa deitada que mal interage. Ela sabe disso. Ela sabe que os filhos não a reconhecem como figura materna. E mesmo assim, o ciclo não para. Uma vez perguntei pro meu filho: Você ama a mamãe? E ele olhou pra minha mãe e sorriu. Me magoa que os meus filhos pensem que a avó deles é a mãe e que eu não sou nada. Se você achou que a mudança para Houston seria o ponto de virada na vida da Nicole, um recomeço cheio de esperança, força de vontade e superação, então você é bem mais otimista que eu. Porque o que a gente aprende logo de cara é que dá para tirar a pessoa do ambiente tóxico, mas tirar o ambiente tóxico de dentro da pessoa. Aí já é outra história. A tal jornada para a salvação começa com um novo começo. E adivinha a primeira parada? Não é no consultório, é no fast food. Aliás, em 2. No mesmo dia em que ela diz que vai mudar de vida, ela para em 2 lugares diferentes para comer, porque, segundo ela, quando fico estressada assim e quero comer, começo a pensar nas comidas que eu quero e um lugar só não vai ter tudo. E é com essa mentalidade que ela chega ao novo lar, um quarto de motel barato. E o que acontece a seguir? Bom, talvez uma das cenas mais caóticas, vergonhosas e memoráveis da história inteira do programa. É o tipo de momento que te faz esquecer que tá vendo um episódio sobre obesidade e te faz pensar se não é um reality show sobre tirania doméstica. O motivo? Uma cama com rodinhas. Tudo bem? Não, me ajuda, por favor. Ai, meu Deus. Por favor. Para qualquer pessoa, seria só um incômodo. Mas para Nicole, foi o fim do mundo. Ela surta, começa a gritar, a culpar todo mundo, a jogar culpa até na madeira do chão. A cadeira emperra, a cama se move 1 centímetro e ela explode. E claro, quem vira alvo? O de sempre, o Charlie. O pobre coitado só estava tentando carregar as malas e ouvir a próxima ordem, mas vira saco de pancada verbal. Que droga de madeira, droga! Por que puseram madeira no piso do hotel? Por que não tenta de novo, Nicole? Charlie, quer saber? Se você não vai me dar apoio, Eu tô então pode dando muito apoio, bem é por embora. isso que eu tô aqui. Nicole, que tal tentar de novo? Tá Fica bom, calma. então vamos tentar de novo! Vocês são um bando de idiotas! E o pior de tudo? As 2 crianças estão ali, sentadas na cama ao lado, vendo a mãe gritar, xingar, berrar. Que tipo de lembrança essas crianças vão levar? Que tipo de exemplo é esse? No fim, o Charlie resolve o grande problema. Tira a pura base da cama e coloca o colchão no chão. Pronto, problema resolvido. Só que Nicole transformou 5 minutos de incômodo em 3 horas de gritaria. Depois de tudo isso, Nicole finalmente chega ao consultório do Dr. Now. E o contraste é quase cômico. De um lado, o furacão emocional que é Nicole. Do outro, o gelo cirúrgico do Dr. Now. Ele não se abala com drama. Ele já viu de tudo e vai direto ao ponto. Cortar carboidratos, nada de lanche e uma meta bem clara. Perder 30 quilos no primeiro mês. Mas a realidade chega rápido. A família não acha um lugar fixo para morar e acaba pulando de hotel em hotel. Na primeira volta ao consultório, a balança mostra 5 quilos a menos. Na segunda, 3. Isso mesmo, 8 quilos no total. Um número que, para quem precisava perder 30, beira uma piada. E claro, as justificativas começam a voar. Ela culpa o hotel, culpa o micro-ondas, culpa a família por comer na frente dela. Culpa tudo, menos ela mesma. A Nicole ainda não assumiu a responsabilidade e continua pondo a culpa nas pessoas à sua volta. E ele tá certo. Quantos casos a gente já viu no programa com pessoas em situações piores, sem família, sem casa, sem apoio e que mesmo assim deram um jeito? Pois é, Nicole tem uma família inteira que largou tudo para ir com ela. Um marido que, sinceramente, merece uma estátua. E mesmo assim, ela se pinta como vítima de tudo e de todos.
Uma manipulação tão bem feita que talvez até ela acredite. E aí, quando a gente pensa que não tem como piorar, a vida real vem e dá uma rasteira. Para ajudar nas contas, a família decide alugar a garagem para um inquilino. Só que o tal inquilino era um suposto traficante. Resultado, a polícia invade a casa no meio da noite. Arrombamento, gritaria, móveis pelo chão. Um caos. E no meio disso tudo, Nicole vive um momento de humilhação real. Eu me sinto muito violada. Um policial me disse pra colocar as mãos pro alto. A polícia literalmente me fez levantar a barriga pra ver se eu tava com drogas por baixo. E aqui a gente precisa reconhecer. Esse tipo de abordagem é cruel, desumana. Ninguém merece passar por isso. Mas, com Nicole, a gente não consegue evitar uma pergunta amarga. Será que esse novo trauma vai ser o estopim para a mudança? Ou será que vai virar a desculpa definitiva para justificar cada novo fracasso? Depois de tudo que aconteceu, a batida policial, o escândalo na casa, as crianças no meio do caos, a gente até podia esperar que Nicole tivesse um momento de clareza, né? Talvez um estalo, uma virada de chave. Mas não. Para Nicole, mais um trauma parece só mais um tijolinho no muro de desculpas que ela mesma construiu. A casa tá virada do avesso, a família no limite e Nicole, sentada como uma rainha no trono, grande demais para ajudar a arrumar, mas cheia de energia para criticar tudo e todos. E aí, com a pressão batendo forte, ela acaba indo parar no único lugar onde, teoricamente, alguém poderia confrontar suas atitudes, a terapia. Quando perguntam para ela quais são seus maiores obstáculos, ela nem pensa duas vezes. Em vez de olhar para dentro, ela aponta o dedo. É de cair o queixo. Depois de tudo que os pais fizeram, depois do que o Charlie aguenta dia após dia, depois de terem se mudado de estado só para tentar ajudá-la, ela ainda tem coragem de dizer que eles são o problema. É uma jogada clássica de quem manipula. Suga tudo de quem tá perto e, no fim, ainda culpa quem tentou ajudar. Mas alguma coisa começa a mudar. Talvez tenha sido o ultimato do Dr. Now. Talvez o medo real de perder os filhos de vez. Ou talvez tenha sido aquele momento com o pai. Um momento simples, mas carregado de dor quando ele implora para que ela se cuide. Você não precisa fazer essa cirurgia pra ninguém além de você mesmo. Você precisa fazer isso pra você e pra essas duas crianças. E eu não quero ter que enterrar a minha filha. E ali parece que algo finalmente tocou. Devagar, quase arrastando, Nicole começa a perder peso, quilo por quilo, centímetro por centímetro. No retorno, ela aparece com 14 quilos a menos, ainda longe da meta, mas já é alguma coisa. É o suficiente para o Dr. Now dar um voto de confiança e liberar a tão esperada cirurgia bariátrica. No início, a Nicole não foi bem, mas sua dedicação para perder peso nos últimos 2 meses mostra que ela está pronta para fazer mudanças. E eu acho que a cirurgia será uma ferramenta apropriada para ajudá-la a seguir em frente. A cirurgia acontece. Tecnicamente, dá tudo certo. A ferramenta está ali. Agora vai depender dela. E nos meses seguintes, pela primeira vez, a gente começa a ver a Nicole que talvez existisse por trás de tanta dor e raiva. O peso começa a cair mais rápido. Ela chega aos 248 quilos. Uma perda de 62 quilos no total. Ela está mais ativa, mais independente. Sai com Charlie, passeia, sorri. E num desses momentos raros de leveza, Charlie faz o que ninguém esperava. Eu te amo de corpo e alma, Nicole, mas eu quero te perguntar uma coisa. Quer se casar comigo? Eu quero fazer a viagem com você para sempre. Não é mais a sua jornada, é a nossa jornada. E ela aceita. Um pedido de casamento em plena recuperação. O programa entrega o que parece o final feliz perfeito. A mulher problemática que superou os traumas, o marido fiel que ficou ao lado dela o tempo todo. Fim da história. Ou pelo menos é o que eles quiseram mostrar. Em 2020, o tal final feliz desmorona. Nicole Lewis e outros 6 participantes processam a Megalomédia, a produtora do programa. As acusações são pesadas: fraude, negligência médica, promessas não cumpridas. Nicole disse que ficou com dívidas médicas enormes. Mas o mais grave estava ligado ao episódio de acompanhamento, em quilos mortais, como eles estão agora. Segundo ela, prometeram pagar pela cirurgia de remoção de pele, pelo aluguel em Houston, e ainda marcar todas as consultas médicas. Em troca, ela só precisava continuar gravando. Só que, segundo Nicole, a cirurgia nunca foi marcada, o aluguel não foi pago, e as filmagens continuaram. E aí, o roteiro muda. Aquela paciente difícil que parecia só preguiçosa e ingrata, agora aparece como possível vítima, que segundo ela, o programa explora o drama humano e depois simplesmente viram as costas.
Só que os processos foram todos arquivados. Segundo relatos, as ações não seguiram adiante, e aí veio o baque e talvez o motivo do que aconteceu logo depois. Nicole sumiu, desapareceu da internet, em Instagram, Facebook, tudo deletado. Nenhuma atualização, nenhuma mensagem. Aqueles que torceram por ela ficaram só com especulações. Será que ela engordou tudo de novo? Será que não aguentou a pressão? Será que o trauma foi grande demais? Ninguém sabe. A mulher que terminou o episódio noiva, sorrindo e fazendo planos, agora desapareceu sem deixar rastro. E é por isso que a história da Nicole se destaca. Não porque ela não perdeu peso. Ela perdeu e muito, mas porque no fundo a transformação foi só física, a cirurgia mudou o corpo, mas a mente e a essência continuou a mesma. No fim, o peso que mais destruiu a Nicole não foi o do corpo, mas o da própria personalidade. Uma personalidade que afastou a família, traumatizou os filhos e deixou para trás uma história sem final feliz. Uma história interrompida por um sumiço que diz mais do que qualquer imagem de antes e depois. Agora me diz, na sua opinião, Nicole foi mais vítima do passado ou da própria personalidade? Comenta aqui embaixo, quero saber o que você pensa. Se você gostou e ficou até o final, comenta "Eu fiquei", que eu vou deixar um coração no seu comentário. Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.